Bom, nessa aula eu vou resolver um problema, né, de análise assintótica do seguinte código, certo? Que é o seguinte, temos aqui três fors, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Primeira coisa, a gente vai interpretar isso aí como uma somatórios, né? Multiplicação de somatórios. Então, temos aqui o primeiro somatório, né? Que, se vocês perceberem bem, é exatamente essa primeira linha. De igual a 1 vai até n menos 1, certo? E depois a gente pega a segunda linha, certo? A segunda linha de i, j é igual a i mais 1, começa de i com mais 1, vai até n. E a gente faz seguidamente com a terceira linha aqui. E aí temos esse somatório, certo? Agora vamos resolver esse somatório, né? Então, primeiro temos esse somatório aqui. Como é que a gente resolve isso, né? A gente sabe que esse somatório, né, é simplesmente um mais um mais um mais um mais um, certo? Que esse somatório vai dar j, né? É 1 j vezes. Então, o que a gente faz? Isso aqui vai ser j, certo? Vai ser j. Então, aí a gente já eliminou um somatório, né? Então, como é que a gente resolve isso aqui? Para a gente resolver isso aqui, a gente vê que tem um intervalo de i mais 1 até n. Não é o intervalo completo. O que eu quero dizer é que não vai de 0 até n. É de i mais 1 até n. Então, é uma soma de PA de intervalo. É incompleto. Então, como é que a gente define aqui a soma de intervalo? Usa essa fórmula básica aqui, né? Então, o B ele vai ser o final e o A vai ser o inicial, certo? Então, quem é o A? O A é o inicial, um I mais 1, e o B é N. E a gente vai substituir nessa fórmula aqui, certo? Substituindo, fazendo os cálculos, as operações, temos isso, certo? E por sua vez temos isso. Então, essa somatória aqui é esse resultado aqui, ok? Então aqui, depois da gente fazer as operações aqui com os dois, certo? A gente vai colocar, depois de dividir com 2, a gente vai colocar esse resultado aqui como resultado desse somatório aqui, certo? Que é aqui. Pronto, agora a gente só tem um somatório, né? Então, como é que a gente vai resolver? Primeiro, a gente pega a constante aqui, certo? E coloca para o lado de fora, né? Coloca para o lado de fora. E agora vamos resolver. Mas uma das propriedades do somatório é que somas de somatório, um somatório de somas ou subtrações, a gente pode fazer separadamente, né? Então, esse somatório aqui se transforma nessa soma de somatórios, que vai ser o primeiro, aqui n2, mais n, aqui n, menos n ao quadrado, i ao quadrado, menos i. Certo? E aí a gente vai resolver isso individualmente. Então, N2 é N menos 1 vezes. É apenas multiplicar N2, N menos 1 vezes, certo? Por que não faz fase APA? Porque aqui o que muda aqui é o I, né? A gente não está alterando o N. O que alterar aqui é o I. Então, não interfere. Então, o resultado vai ser, a soma vai ser N2 vezes N menos 1. N menos 1. A mesma que fazendo a operação, concluindo, fica isso. Da mesma forma, o n vai ser n vezes n menos 1 vezes. Vai ficar somando n menos 1 vezes, até 1 até n, certo? Então, temos já dois resultados. Agora, para o segundo, o que a gente usa é a fórmula fechada da soma de uma PA de i ao quadrado, que é essa aqui, certo? E aqui a gente já temos. Agora falta a gente vai fazer as operações, certo? Isso aqui você pode pausar o vídeo e entender com mais clareza. Então eu coloquei passo a passo, certo? E por fim é a PA. A PA de I, o somatório de I até I menos 1, isso aqui, certo? Só que aqui tem um detalhe, né? Cadê? Eu cometi um erro que é N menos 1, né? É considerado n menos 1, certo? Obviamente que aqui eu estou considerando como fosse n, certo? Mas
vocês podem refazer isso aqui, esse n menos 1, mas a diferença vai ser pequena, porque é só de um ponto, né? Então, vamos considerar como fosse n, né? Aqui a gente considerou como fosse n menos 1, certo? Para facilitar o cálculo, né? Então aqui a gente temos esse resultado, agora vamos somar tudo, né? As operações a gente vai somando, 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 ó, fazendo operações e vai até chegar nesse final aqui. Que no final isso aqui vai ser TO de N ao cubo. Aí você pode estar perguntando assim, mas como a gente vai verificar se isso aqui está correto? Obviamente a gente pode verificar matematicamente, mas a gente pode verificar também via código, certo? Então temos aqui esse código aqui, certo? Que nada mais é, se a gente analisar bem, veja só. Eu estou pegando o I até N, I mais 1 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui a caneta do ponteiro, certo? Agora vamos lá, ó. Aqui eu tenho 1, tô começando em 1, né? Certo? E vai até N, obviamente que o Python, né? Ele faz N menos 1. Então eu faço esse código aqui e eu vou contar quantas vezes esse apareceu. E a mesma coisa essa operação, essa equação aqui, ó, de 2 vezes n elevado a 3 menos 3n dividido por 6, certo? E eu vou rodar, né? Eu vou rodar aqui. Eu vou rodar aqui, ó. Python del. Isso aqui, não. É Q1. Eu errei aqui, Q1. Python Q1. Opa, Q1. E aí eu vou colocar 10, certo? Essa primeira questão aqui, fecha aqui o 328, que a chamada do Q1 traço, ó, Q1 traço. Eu vou comentar esses dois códigos que esses aqui são outras questões. Então, veja que ele está bem próximo, né? Se eu colocar n igual a 100, veja como ele está se aproximando muito da variável. Obviamente que a gente tem uma diferença exatamente com aquele menos 1, certo? Mas ele está muito próximo. Se eu colocar aqui 300, vamos colocar aqui 300. Ó. 300, olha só, ele já está em 4 casas aqui decimais com a diferença de 50. Esse 50 provavelmente é com o menos 1 que eu não calculei e considerei como fosse n, né? Então aqui a gente tem a resolução da primeira